pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos aqui ao nosso quarto assunto do quarto trimestre de 2017, nós estamos estudando a série aqui, Salvação Somente pela Fé, o livro de Romanos. A lição de hoje tem como tema geral, justificação pela fé. E temos aqui para vocês várias entrelinhas, nós estávamos aqui preparando o roteiro, em oração sempre com Deus, e nós queremos apresentar essas entrelinhas e ajudá-lo a se preparar para passar a lição na sua sala ou mesmo para você participar durante a escola sabatina, todo sábado de manhã, numa igreja adventista perto de você. Mas antes de nós adentrarmos nas nossas discussões, nós queríamos agradecer a vocês que são inscritos no nosso canal e têm comentado conosco, participado, nos ajudado aí a fazer um pouco do nosso canal. Queríamos agradecer nominalmente aqui a Edilza Nascimento, que já mandou lá compartilhado com os amigos, obrigado Edilza. O Amp Melo, que é o Antônio, Esmeralda, a Descabela, que fez uma pergunta, o Ricardo respondeu sobre se os adventistas realmente faz parte de uma seita, está lá uma resposta. A Elisdina Oliveira, Emanuel Bruno, pela primeira vez, seja bem-vindo Emanuel no nosso canal. O Wagner Barros, que falou sobre o segundo vídeo sobre a Trindade. Nós temos esquecido de divulgar esse vídeo, nós temos uma playlist no nosso canal que vai tratar sobre a Trindade. Nós gravamos o primeiro vídeo, e nesse primeiro vídeo nós trouxemos somente uma introdução sobre as possíveis interpretações da Trindade. Na verdade tinham que ser 2 vídeos. Porque a gente está a intenção de fazer vídeos curtos, Isso. E naquele primeiro vídeo, na verdade, é um vídeo duplo, que a gente fala das variáveis teológicas com relação à Trindade e fala um pouquinho de Elohim. Isso. O próximo vídeo seria Had, depois Adonai, depois outras palavras do Velho Testamento até chegar no Novo. E o Wagner pediu para a gente gravar o segundo. Nós estamos esperando ainda o primeiro, esquecemos um pouco de divulgar, Então assista aí se esse assunto te interessa sobre a Trindade. Nós temos o primeiro vídeo lá da série na playlist. Temos o Beto Comper, que comentou com a gente, Recanto das Aves, o Razek, mais uma vez comentando com a gente, Miguel de Castro, João Cavaco, lá de Portugal, Guiomar Gonzaga, que gostou da gente ter falado o nome. E nós falamos seu nome, Guiomar, porque nós sentimos honrados em você dedicar um pouco do seu tempo inscrevendo para o nosso canal. Então, e falamos de novo. Nada como agradecer a vocês que param aí toda a tarefa de vocês para deixar aí um alô para nós. É muito bom sentir esse feedback. E para dar uma ajuda no algoritmo do YouTube, que quem comenta, vídeos comentados tem um score mais alto, o Pedro Avelar, perguntando se nós somos teólogos. Nós não somos teólogos, tá? Ele é bacharel em Direito, em História, e eu sou bacharel em Ciência da Computação. Só isso. José Teixeira, de Portugal, e Fernanda Nogueira, também de Portugal. Temos mais 2 inscritos lá em Portugal. Salve para os nossos irmãos portugueses. Sejam bem-vindos sempre ao nosso canal. Para a comunidade canal de Angola, para toda a comunidade de fala portuguesa, de língua portuguesa. Dos brasileiros na Alemanha e na Áustria. Espalhado por esse mundão aí, pessoal. Nosso muito obrigado, o Marcos Antônio e também Margarida Maria. Nosso abraço a você que tem aí dedicado seu precioso tempo para dar um feedback para nós e nos deixar contente, porque nós sabemos então que realmente o material, essas horas que a gente dedica a esse canal, tem sido proveitosas aí para vocês. Bom, vamos adentrar então o que interessa, que são as entrelinhas, que é o que vocês gostam, No assunto de domingo então, o autor vem trazendo na linha as obras da lei. Nós primeiros queremos trazer para vocês um comentário simples sobre Romanos 3, sobre o significado da palavra nomos, que é a palavra grega. Isso. A gente já falou, e eu já escrevi inclusive ali embaixo dos vídeos, Isso. No vídeo passado, aquela distinção que eu fiz sobre lei, sobre a ótica do idioma hebraico, e lei sobre do idioma grego. Então eu só vou recapitular aqui rapidamente. Torá, o correspondente grego é nomos. E quando se fala Torá, está se referindo ao Pentateuco. Está se referindo a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Bereshit, Shemut, Vaikra, os Mildavá e o Devarim. São 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moshe Rabbeinu. Então, quando estiver escrito em grego nomos, o equivalente hebraico é Torá. O autor da lição, ele mais ou menos dá essa distinção. E em Romanos, esse capítulo principalmente que a gente está estudando praticamente inteiro é utilizada a expressão nomos. Quando se refere às mitzvah seriam os mandamentos. Em grego seria o entole. A gente tem shukra
E dogma seriam os estatutos e ordenanças. Se refere ao encargo, ao ato sacerdotal. A Mishmeret tem o Dikaioma, que se refere especificamente ao mandato, ao ofício ou à função cerimonial. Mishpat, hebraico, Krima seria o juízo, o julgamento, o local onde se julga. E o Edha, hebraico, ou martúria, seria o testemunho. No decorrer dessa lição, vai ressaltar no estudo a questão do Torá e o Nomos, né? A questão do Edha, martúria, e a questão do Mishmeret e Dikaioma, que em Romanos 3, que é o tema, que é o texto básico central para a lição da semana, essas três concepções hebraicas e gregas, elas vão ser abordadas no corpo do texto, isso mais para frente. E ainda no assunto de segunda-feira, sobre as obras da lei, né, nós queremos discutir com vocês qual seria o papel, Alexandre, da obra, das obras, né, em nossa salvação. Ela tem alguma razão? Legal, né? Já começando com a leitura de alguns versículos, depois o Ricardo vai retomá-los, de forma muito introdutória, gostaria de ler Romanos 3, 22, 24 e 25. Olha só Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nessas duas passagens nós temos aqui de forma bem clara, não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Se a gente segue em todo o corpo do texto, do capítulo de Romanos 3, do 19 até o 29, 28, nós não percebemos ali salvação pelas obras. Então não são as nossas obras que nos salvam. Mas nós vemos ali também as obras tendo um papel central. Não as obras humanas, mas as obras de Cristo. Esse papel central das obras de Cristo, ele repousa lá na passagem do versículo 25, olha só. Seguindo a partir do 24. A redenção que há em Jesus Cristo. Então nós somos salvos mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, existe um aspecto central aqui de obras na salvação? Sim. Nós somos salvos pelas obras? Sim. São necessárias obras para a salvação? Sim. Mas o que precisa ficar claro nesse texto? As obras que nos salvam são as obras de Cristo. Foi necessário que alguém cumprisse todo o mandamento. Foi necessário que alguém na sua carne vencesse o pecado e reconciliasse a humanidade caída com Deus. Isso foi feito por meio de obras. Não das obras do Alexandre, não das obras de qualquer um de nós para a nossa própria salvação, mas por meio das obras de Cristo. Então, quando a gente vê Paulo na carta aos Romanos falando de salvação pela fé, de salvação pela graça, Paulo está falando de como a graça atinge a cada um de nós e como cada um de nós é reconciliado com Deus. Isso é mediante a fé. Não há nada que nós possamos fazer pelas nossas obras para comprar a salvação, porque a salvação já foi comprada, o preço já foi pago, e foi pago pelas obras de Cristo. Interessante essa relação da lei. Agora vamos para o texto, né? Aqui no domingo a gente tem que analisar Romanos 19 e 20. Isso. Vamos lá. Eu vou precisar de uma tradução menos equivalência dinâmica, que você já sabe que a minha Bíblia é uma equivalência dinâmica bem fortinha. Quem pode ler para mim aqui? Vamos lá. 19, a minha Almeida, revista. Só a primeira linha. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, beleza, o diz. Vamos parar aí. Na minha traduçãozinha aqui. Além do mais, sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sob ou debaixo, né, da estrutura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor de juízo adverso de Deus. Lê a última parte para a gente.
Mesma coisa, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Aqui no 19, a expressão grega no original é nomos. Nomos. Lembrem que o equivalente nomos é Torá. Pentateuco. Então veja bem, sabemos que tudo o que está, tudo o que diz a Torá, tudo que diz os 5 primeiros livros da Bíblia, Legal. diz aos que vivem sob a estrutura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo diverso de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Todas as histórias, tudo aquilo que está escrito na Torá, é para que as pessoas olhem para aquelas histórias, vejam lá Abraão, aquele patriarca tremendo, vejam lá Adão, veja Sem, todas as histórias lá, José, O justo Abel. isso, todas aquelas histórias que estão lá no Pentateuco, elas são para que a gente veja que não é possível conquistar a salvação se não for pela fé. O apóstolo Paulo trabalha com várias e várias alegorias ao longo do livro, que ele trabalha com patriarcas. Então veja bem, mais ou menos assim, você judeu se julga tão superior assim a Abraão, porque Abraão teve justiça imputada. Mais ou menos é isso que Paulo está querendo dizer. E a gente vai, eu não quero adiantar, quando a gente chegar no 27, eu acho que vai abrir um pouquinho mais o entendimento. E ele fala o seguinte, porque a sua vista, no 20, né? Porque a sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa com base, aqui na minha tradução, na guarda legalista, mas no grego está ergo nomou, ou seja, nas obras da lei. Lá no Pentateuco existe, no Levítico, no Deuteronômio, uma faceta da aliança que é com base na obediência. Vocês podem ler em casa as bem-aventuranças do Pentateuco. Bem-aventurado quem guarda as minhas mitzvotes. Se guardarem as minhas mitzvotes, daí vem bênção, 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 bênção. E daí, entretanto, se não guardar, daí vem maldição, 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 várias maldições, até que a última os judeus, eles são dispersos. Isso. Toda a história do povo judeu mostra que não é possível guardar a lei para ser salvo. O Pentateuco, a Torá, demonstra isso, não é possível. Os patriarcas não conseguiram. O povo judeu não conseguiu, apesar de querer dizer isso hoje em dia. É isso que o Paulo está querendo dizer nesse começo aqui. O viver sob a estrutura da Torá é você ter essa Torá e pensar que você pode encontrar salvação na obediência daqueles mandamentos que estão na Torá, mesmo vendo que os patriarcas não conseguiram cumprir todos eles. Interessante, né? Ou seja, essa lei que ele fala é bem mais ampla do que simplesmente um joguinho de palavrinhas, né? Uma lista de regras. Continuando agora na segunda-feira, a justiça de Deus, e nós temos que trazer uma entrelinhas aqui sobre Romanos 3:21, que Romanos 3:21 na minha versão diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E muitas vezes esse sem a lei é interpretado como se fosse assim, agora se manifestou sem a lei, ou seja, não havendo mais lei. E a gente quer explorar um pouco essas entrelinhas, você vai ver que tem um significado um pouco mais amplo, né, Ricardo? Bem diferente, né? Porque essa lei aqui é uma lei específica. É a Torá. A Torá não é 10 mandamentos. Não é 10 mandamentos. Se fosse 10 mandamentos, a expressão grega seria entole, que é o equivalente a mitzvot. Isso. Ou a mitzvah, singular, mitzvot, plural. Porque é uma palavra feminina, as palavras femininas que terminam com outro. Agora vamos lá, no 21. Mas agora, a parte da Torá, aqui no grego está nomos, o equivalente é Torá, o jeito de Deus tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido, ainda que a Torá, aqui nomos, e os profetas também testemunhem. Aqui a expressão grega é martuvia, que o correspondente hebraico é o edha, foi traduzida para testemunhe, ainda que a Torá e os profetas testemunhem. E fala que a parte da Torá. Por que a parte da Torá? Por o seguinte, a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas. Então, quando a gente encontra o Novo Testamento, está escrito assim, a lei, a expressão grega é nomos, correspondente hebraico é a Torá. Então, ele está se referindo ao Pentateuco. Quando fala os profetas, são os demais livros. Então, está falando de Velho Testamento. O apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo ao
Velho Testamento. E está falando que o Velho Testamento testemunha. Entretanto, a salvação é a parte do Velho Testamento. É separado. É fora da lei. É fora da lei. Por que é fora da lei? Explica essa parte que é mais importante. Porque o Messias, ele não vem no texto escrito. O Messias vem no mundo. O Messias vem na natureza. Ele veio, ele cumpriu tudo aquilo que a Torá previu que ele iria fazer. Tudo aquilo que está no Pentateuco, todas aquelas cerimônias, todos aqueles atos rituais eram pré-figurações do que o Messias ia fazer fora da Torá, fora do texto escrito, fora do que Moisés escreveu. Aconteceu fora, aconteceu no mundo. Por isso aconteceu sem a Torá. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui sem a lei, não está querendo dizer aqui que a lei não serve de nada. Ele está querendo dizer que a condição para a nossa salvação, ela aconteceu no mundo real. Ela não aconteceu no mundo das letras. E o que corrobora com isso é o 22. Trata-se de justiça que procede de Deus, mediante fé, que no grego pistios, judeus, mediante fé, de Yoshua, o Messias, para todos os que confiam, ou para todos os que creem. Então veja bem, a continuação confirma justamente isso, essa interpretação que a gente foi dada do versículo 21. O versículo 22 é um complemento. Então, com essa análise linguística, você vê que o 21 e o 22 eles não se contrariam, eles se completam. Continuando agora já no assunto de terça-feira, por sua graça, né? A ilustração dessa semana traz aqui mais uma vez a figurinha do Lutero, né? Que para nós significa muito, é um personagem da Reforma. E é o personagem de Romanos aqui, né? Exatamente. Da lição de Romanos. E aí nós queremos explorar aqui nas entrelinhas, né, um pouco sobre o caminho da salvação em diversas visões, diversas religiões, porque foi isso, né, na verdade, que Lutero veio trazer mais uma divisão de como realmente ele via a salvação, que existia uma organização religiosa que pregava a salvação dentro de um conjunto ideológico, e Lutero veio propor um novo conjunto ideológico, né, negando, claro, o primeiro conjunto. Como que o Ricardo vai apresentar agora várias visões, né, Ricardo? Isso. A questão primeiro, vamos passar pelo judaísmo, como funciona a salvação no judaísmo. Primeiro eu vou dizer como que eu fiz para buscar esse conteúdo, porque eu tenho um problema com buscar conteúdo de outras denominações religiosas que não seja na fonte. Isso. Né? E o judaísmo, eles não têm muita preocupação de converter ninguém para o judaísmo. Inclusive é um processo bem complicadinho, bem difícil. O proselitismo não é o forte dos judeus. Não é evangelho, né? Não. Eles entendem, primeiro, por que isso? A gente tem essa coisa, os judeus são simpáticos aos adventistas, são nada. O judaísmo, né? Não os judeus. Pessoal, isso, né? O judaísmo não é não. Porque eles entendem assim, que para o gentil existem apenas 7 mitzvot, só 7. E para o judeu tem 613 mitzvot. Eles falam do mandamento de Noé. E no mandamento de Noé não está o sábado. Então não pense você, porque você é adventista e guarda o sábado, que os judeus acham isso lindo. Não, eles acham que vocês estão errados em guardar o sábado. Porque o sábado, na concepção judaica, é só para judeu. O Shabat não faz parte daquilo que eles chamam de lei de Noé. 7 mitzvot, não matar, não roubar, não fornicar, não se ter relações incestuosas e por aí vai. E o sábado não está lá. Só para deixar bem claro, né, Ricardo? A gente não está falando da Bíblia, não, nem do Antigo Testamento. Não. A gente está falando do pensamento judeu. Isso. Porque uma coisa é a Torá, escrita. Outra coisa é a tradição judaica. A tradição judaica também ela foi escrita na Talmud e em outros livros. Inclusive eu tenho um aqui, que é a parte espiritualizada, na verdade, que o rabino, ele estudando a Torá e estudando o Talmud, que na concepção judaica, o Talmud seria o quê? Que foi passado para Moisés, no Sinai, a Torá, a lei escrita. E foi passado também para ele uma verdade oral que deveria ser passada apenas de judeu para judeu. E isso foi transcrito no Talmud. E do Talmud se escreveu o Zohar. O Zohar, que é o livro do esplendor, o livro das luzes. Esse livro das luzes, o livro do esplendor, ele traz uma visão mística judaica. E não combina com nada com o que o Adventismo prega.
Absolutamente nada. É muito mais próximo do que os cartesianos, do que os espíritas pregam, do que do adventismo. Tá, mas vamos lá. Na concepção judaica, né, a noção de salvação ainda existe dentro da cultura judaica. É um conceito, o judaísmo moderno, é um conceito estranho a eles. Eu estou dizendo isso porque fui atrás de rabinos e vi rabinos dizerem isso. Porque eles entendem que nós não nascemos condenados. Nós temos que adquirir durante a vida, nós nascemos zerados. Nós temos que adquirir durante a vida um nível ético e um nível moral alto. E durante a vida nós vamos nos desprendendo das vontades do corpo. Então eles falam em vários tipos de morte, mas basicamente duas. Uma morte que é doce como um beijo e outra morte que é dura como um estrangulamento. Essa morte dura como estrangulamento é para aquelas pessoas que durante a vida não atingiram níveis éticos e moral alto e elevado. Então para eles têm essa função. Dentro do catolicismo... Só uma vírgula. É importante a gente entender de onde vem isso dentro do judaísmo. Pois é. A gente vai ter duas matrizes de influência aí. Uma matriz de influência é o zoroastrismo persa, né? Com a ideia dualista de bem e mal e de que pelas suas obras você nasce zerado. Então o homem não nasce mal. E pelas suas obras você vai colocar como se fosse numa balança as boas obras de um lado, as boas obras vão exceder e o seu caráter vai ser melhor e por isso você vai entrar no reino positivo depois da morte, vamos dizer assim, da divindade boa, né? E no caso também da noção espiritualista, ela pode vir de uma matriz grega, já que durante muito tempo a região da Palestina ela foi domínio de povos helenizados, seja do Egito Ptolomaico, seja do Império Seleucida. Então é aquele período que a gente chama de intertestamentário, né? Aquele período em que não há Bíblia escrita, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento. Os profetas calaram. Isso, em que não há revelação profética, né? Então nesse período a gente vai ter um processo de helenização e junto com isso vem uma noção toda espiritual grega. O catolicismo. Dentro do catolicismo nós nascemos condenados, né? E no sacramento do batismo a graça ela é infundida. É aí que surge aquela questão, não vamos batizar as crianças, porque se as crianças morrem, elas morrem salvas se elas foram batizadas na infância. E se elas não morrem salvas, aí surgiu a história do purgatório. Por quê? E aí, que seria injusto elas irem para a perdição, então surgiu aí também a noção de purgatório como uma gambiarra, vamos dizer assim, para remendar. Também tem a ver com a venda de indulgência, também tem a ver com muita coisa. Né? Aí veja bem, então a criança nasce, no sacramento do batismo a graça é infundida, como se enfiasse a graça, como se a graça fosse um papel, um material. Isso, algo que você enfia dentro de uma caixa, de alguma coisa. O ser humano é um vaso e você enfia a graça dentro desse vaso, né? E daí você está em estado de graça. Você pode cair dessa graça ao longo da vida, cometendo os famosos pecados capitais. O pecado capital sai da graça, mas você pode recuperar essa graça sob o sacramento da penitência ou a indulgência. A indulgência. E isso se chamaria mérito congruente ou mérito suficiente. É diferente do mérito de Cristo. Cristo tem o mérito dele na cruz, mais ou menos igual que os protestantes dizem, mas existe a necessidade de um mérito humano também. E esse mérito humano vem da indulgência e vem da penitência. Essa é a visão católica. A visão protestante. Agora aqui o interessante, nós temos os 5 S's, né? Quem é do RH, eu particularmente não gosto muito de RH, ele conhece os 5 S's lá, são expressões chinesas, o Luz deve conhecer bem, né? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar. Mas existem os 5 S's do protestantismo. Sola fide, né? Só a fé? Só a fé, a justificação é recebida pela fé, e ela vem em oposição à salvação por obras de indulgência e de penitência. O pobre vai lá e se bate, não sei o que lá, e faz penitência. Compra o perdão do pecado, paga uma oferta, visita uma relíquia que vai garantir para ele. Que era a situação do tempo de Lutero. E quem tem recurso, compra indulgências. Ele compra salvação, compra perdão de pecado, compra terreno no céu. Compra o perdão do pecado do avô que já morreu. Isso. Então, o protestantismo vem com sola fide se opor a isso do catolicismo. Aí, sola escritura vem contra a tradição, porque durante muito tempo
o catolicismo, a Bíblia, ela foi negada para os membros da igreja comum. Só o clero podia ler a Bíblia. Por quê? Eles mudaram várias coisas, e se a pessoa lia a Bíblia, conferia, mas pera lá, não, mas é a tradição. Né? E daí o protestantismo veio se opor à tradição católica, que mudou o mandamento, mudou sábado para domingo e outras coisas. Nós, fazendo um paralelo com o judaísmo, nós também não consideramos a Talmud tradição, e não aceitamos a Talmud. E outros também que vêm da tradição judaica. Aceitamos apenas a Torá escrita. Não aceitamos Talmud, que é a tradição judaica. Nem a interpretação rabínica dessa Torá. E nem a interpretação rabínica dessa Torá. Exatamente. Aí, solos Christus. Cristo é o único mediador. Veio em contraposição, melhor dizendo, com outros intermediadores, por exemplo, Maria, como sendo mediadora entre a humanidade e entre Deus. Ou o próprio sacramento da confissão, né? Também. Né? A sola gratia, ou seja, somente pela graça. Ele é um dom imerecido. Nós não precisamos merecer comprá-lo por dinheiro ou por sofrimento. Sola Deo gloria. Salvação vem se opor à glória que era dada aos papas e àqueles santos que eram canonizados. Glória somente a Deus. A Deus, exatamente. Aí a gente tem uma outra coisa interessante no Concílio de Trento, 1545 a 1563. A Igreja Católica tentou unificar e trazer uma resposta à reforma protestante nesse concílio. O Concílio de Trento também é chamado de Contra-Reforma. Contra-Reforma. E foi nesse Concílio de Trento que justamente surgiu essa noção do pecado original. Nós sermos condenados, uma fé infundida, uma graça infundida, o perdão do pecado original, né, através do sacramento de penitência e de indulgências, que o torna justo novamente. Você pode cair da graça para o pecado capital, tudo surgiu no Concílio de Trento. Em contrapartida, a gente tem a Confissão de Augsburgo, que estudando Romanos 2,13, eles entenderam. Ser justificado, aqui em Romanos 13, não significa que o ímpio é tornado justo, mas que ele é pronunciado justo num sentido forense. Isso foi em 1530. Foi Carlos V que chamou esse encontro para unificar, né, unificar os seus aliados, unificar os príncipes, e 7 príncipes assinaram isso. Um aspecto, antes de seguir ainda, sobre o Concílio de Trento, que eu acho que é interessante, a gente já falou algumas vezes de teoria da conspiração, né? No Concílio de Trento é quando a ordem dos jesuítas é fortalecida e recebe a incumbência, entre outras, de combater o protestantismo. É no Concílio de Trento também que o texto Receptus começa a ser desacreditado, né? Em favor de outras... Do Códex Sinaítico, que surge mais ou menos nessa época. E que tem muitas discordâncias com a Bíblia que a gente usa e que hoje é base para o texto crítico. Só é importante situar temporalmente isso, porque já que nós falamos de Concílio de Trento, de Reforma Protestante, a gente entende como existe uma intencionalidade muito clara, tanto na criação da Ordem dos Jesuítas, quanto na escolha do texto da Bíblia. E uma possível coincidência de surgir o Código Sinaítico, mas mesmo na mesma época que surge o texto Receptus. Bom, vamos avançar então agora para o assunto de quarta-feira, onde traz a justiça de Cristo. Nós vamos fazer uma análise então de Romanos 3, 25, 26 e 27, onde fala principalmente sobre o termo de justificação. E aí o Ricardo vai apresentar aqui nas entrelinhas, né, novamente, a visão, né, de vários grupos religiosos sobre esse conceito de justificação. Como que então vamos lá. No catolicismo, esse conceito de justificação aqui, eles entendem como sendo um processo sinérgico. O que significa esse sinérgico? Homem e Deus atuando em conjunto nesse processo de salvação. Ou seja, Deus vai te dar a salvação se você, através de indulgência, penitência e de outros sacramentos, você fizer alguma coisa. Então tem essa sinergia, vamos dizer assim. E nesse sentido, justificação e santificação são sinônimos. Sem contar que santificação para o catolicismo tem toda aquela questão de canonização, né, de você ser diferente durante a vida. São todos aqueles santos, sei lá o que das coisas. Eu nem conheço os santos porque nunca fui católico. Então não conheço, é outra cultura. É pelos apóstolos. Isso. São João, isso, é mais fácil. São Pedro, São Marcos, mas São tem Mateus. outros. Tem até um brasileiro que estão querendo canonizar, tem toda uma estrutura lá que eu desconheço. Então vamos lá, Lutero. Para o Lutero, justificação ela é um processo divino, e ele mais ou menos para por aí. Não faz muita distinção. É um começo, vamos dizer, de um reavivamento, né?
E justificação, e daí na concepção luterana ele faz uma distinção, justificação e santificação. Primeiro justificação, depois santificação. É feita essa distinção. Aí metodista, para o metodista, justificação é um evento, é um ato específico. No momento específico haverá justificação. E é um ato sinérgico. E justificação, a justificação e santificação também vem nesse conceito metodista, né? Mas a justificação depende de uma santificação continuada. Isso no pensamento metodista. Que a gente fala aqui, João Wesley é muito próximo, mas não é totalmente perfeito. As obras têm uma questão maior ali no metodismo, né? O aspecto do perfeccionismo, até pela influência puritana, então ele está bem... Mas a gente tem uma proximidade com esse pensamento, mas não é 100%. Aí a Igreja Católica Ortodoxa entende que é um processo sinérgico, igualzinho a romana, né? Só que ela não trabalha com nenhum conceito de justificação. Ela trabalha com 3 conceitos diferentes. O conceito de purificação, que é o cartazes, iluminação, que é a teoria, e a divinização, que é a teosis. É uma construção completamente diferente do que a gente está acostumado. Aí vem o calvinismo. Para o calvinismo, a justificação é um evento. Só que ele é monogésico. Ele é única e exclusivamente um ato da vontade de Deus. Quase arbitrário, né? Isso. Deus te destinou para a salvação, ponto, você vai ser salvo. E no calvinismo, querendo ou não. E no calvinismo vem a noção de uma predestinação, mais ou menos assim. Deus escolheu uma pessoa X para justificar, porque eles acham que não tem como o sacrifício de Cristo ter uma salvação plena se alguns se perdem. Então daí eles acham que o ato divino seria falho se a salvação se alguém for cair da graça, vamos dizer assim. Nós não aceitamos essa noção de predestinação, mas nós estamos também... Ela tem um absurdo aí, que seria, por que Deus não destinou todo mundo para a salvação, então? Se ele teria essa possibilidade, era só destinar todo mundo. É um absurdo realmente. Seria mais prático. Agora, a visão assim, que a gente vem defendendo aqui no canal, que nós entendemos que é bíblica, que é adventista, é a seguinte, que existe a possibilidade de se resistir ao Espírito Santo? Entendemos que sim. O Adventismo prega e se posiciona doutrinariamente a favor da noção de pecado contra o Espírito Santo. É o que a Bíblia traz. Isso, que é você não ouvir a voz do Espírito Santo nesse processo de santificação. Você não ouve, chega um momento que você não ouve mais. Se recusa conscientemente, isso, repetidamente. Então, isso é possível. E é possível também o cair da graça. Em que sentido? Naquele momento que você opta pela justificação pelas obras, se você deseja isso, você será julgado pelas obras. É o que nós estudamos, inclusive, em Gálatas. Então, a justificação, ela pode... Não vamos usar esse termo, justificação resistida, graça resistida. Isso são expressões não bíblicas. São expressões para expressar ideias de autor X e de autor Y. Agora, dentro da noção do Adventismo, o que acontece? Nós vimos em Gálatas. Os judaizantes queriam pregar uma justificação pelas obras. Então a pessoa que deseja ser justificada pelas obras, ela será justificada pelas obras. Só que a consequência é a morte. A morte. A pessoa que... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso. Senão é o sangue de Cristo. Exato. E a pessoa que tem acesso ao Espírito Santo, e quem são essas pessoas? Todas. E reiteradamente ouvem a voz do Espírito Santo e não aceitam. Vai chegar um momento que essa rejeição constante desse processo de santificação, ela vai gerar o pecado com o Espírito Santo. Então nós temos o quê? A justificação enquanto um ato no tribunal, no santuário. Isso ocorre no Kairos, no tempo soberano de Deus. É fora de tempo e espaço, onde Deus pode enxergar o passado, presente e futuro nosso, sabe o que vai acontecer, no passado, presente e futuro. Existe uma noção dentro do Cronos, de graça também, que é o olhar constante para o caráter, a beleza do caráter do Messias, e permitir a atuação do Espírito Santo. Nós temos essa possibilidade de permitir ou não permitir a atuação do Espírito Santo. Aceitar ou não aceitar o sacrifício de Cristo. A nossa natureza não foi corrompida a tal ponto como os calvinistas entendem, nós não aceitamos isso. Bom, agora faltou então a análise de Romanos 3, 25, 26 e 27. Isso, então vamos lá. Romanos 3, 25, vamos primeiro lá, 25.
Eu preciso de uma tradução com um pouquinho mais de equivalência formal. Vamos lá, quem tem? Aqui, posso ler. Vamos lá. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Beleza, vamos lá. 25, né? Isso. Deus ofereceu Yoshua como karpahá, ou propiciação, no grego hilasterion, pelo pecado, mediante sua fidelidade ou sua fé no tocante ao sangue de sua morte sacrificado. Isto vindicou justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir, os pecados que pessoas cometeram no passado. Nossa, bastante coisa. Então vamos É lá. interessante que a dele, apesar de ser uma visão mais livre, né, com mais carga interpretativa, se aproxima da minha, que está com uma precisão formal maior que a leitura do Lúcio, né? A minha diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tá mais semelhante. Está mais semelhante com essa que tem uma precisão formal, né? E aqui tem uma expressão. Só para especificar, né? Ele está com uma de equivalência dinâmica, né? Que é dinâmica? Eu estou com uma Almeida Revista Atualizada Revista Corrigida. Revista Corrigida. Então vamos lá. Aqui no original tem a expressão hilastério. Nessa expressão aqui, hilastério, a gente tem que voltar lá para o Velho Testamento. A tampa da arca do concerto chama karpahá. E é aquela tampa que ficava em cima da arca do concerto para proteger, mais ou menos assim. Se colocava o sangue, quando você entrava no Santo dos Santos, se colocava o sangue daquele cordeiro que estava lá atrás, e aquele sangue ele cobria essa tampa do hilastério. É um símbolo mais ou menos assim, como se esse sangue protegesse quem está por lado de fora da condenação da lei. Porque o salário do pecado é a morte, mas o sangue do cordeiro nos protege. Então essa expressão aqui, propiciatório, que no hebraico é karpahá e no grego é hilastério, ela traz essa conotação. O sangue de Cristo nos protege da condenação da lei, estava lá dentro da arca, condenação da lei, da autoridade de Yahweh também, né? E do alimento, do alimento do maná que estava lá dentro. Interessante, Ricardo, porque essa passagem ela também trabalha com aquela questão que volta e meia aparece, que é: no passado, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela lei. Agora, no presente, as pessoas são salvas pela graça. Gente, essa divisão é uma divisão absurda. A gente olhando para esse texto aí fica claro. Então Deus, em sua tolerância, não tinha derramado a vingança sobre o pecado imediatamente sobre os pecadores passados. Mas essa justiça foi feita, e em um momento foi necessário que a punição divina sobre o pecado recaísse. E ele recaiu aqui, em Cristo, suscitando então, ou resolvendo a questão da justiça divina que demandava a morte. Está aqui, está claro no texto, não há salvação pelas obras no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, né, isso que você está falando, o apóstolo Paulo fala ali no versículo 20, né, que a Torá, que no versículo 20 não, desculpa, no versículo 21, que a Torá, os 5 primeiros mandamentos, e os profetas testemunham, que é martúria, testemunho, é um lembrete. Então tudo aquilo que está lá no Velho Testamento era um lembrete, era um testemunho, apontava para o Messias, né? Então vamos lá, hilasterion, agora foi o 25, agora a gente vai para o 26. E ele vindica a sua justiça. Aqui também é um conceito de lei, mas um conceito de justiça, de kaiosines. Ele vindica a sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna a pessoa justa por causa da fé em Yoshua, em Jesus. Então aqui a questão de a fé de Cristo e a fé em Cristo. Inclusive eu vi na internet agora um estudo, né, que eu achei estúpido, né? Uma coisa de achar pelo em ovo, né? Aquela coisa, porque o mais correto na tradução era a fé de Cristo, era a fé em Cristo, e o cidadão trouxe um conceito inclusive, um conceito grego, né? Que ele trabalha como sendo, ele fala que é pistis Cristo, né? E pistis ele fala que é
É um juntivo subjetivo, então a melhor tradução deveria ser a fé de Cristo. Daí eu fui... Em suma, quer chegar na salvação pelas obras, né? Eu tenho que ter uma fé idêntica à fé que Jesus tinha para ser salvo. Corre esse perigo, né? Corre esse perigo. Agora eu fui lá no original, fui em Romanos 3:22 e fala pisteos, daí Jesus, né? O Jesus, né? Então esse pisteos aqui, na verdade, ele é um verbo, né? É crer em Jesus. Esse e ou em de não teria esse correspondente, na verdade. É um substantivo. Não teria esse correspondente, na verdade, no grego. Então, não teria como você dizer isso. Uma interpretação maliciosa. Uma interpretação maliciosa. Então, essa história de fé em Cristo e a fé de Cristo é acreditar em Jesus. Isso. Crer. Isso. NTLH. É acreditar em Jesus. Isso. Não vamos criar. Vamos procurar cabelo novo, né? Aí a gente vai para o 27, né? Isso. E o 27 é o mais importante. Vamos lá. Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? Outra tradução? Onde, pois, a jactância? Isso. Nenhum. Que tipo de Torá a exclui? Então, veja bem, que tipo de Torá a exclui? Então, tem que ter mais de uma Torá aqui para o apóstolo Paulo, né? Ele fala em mais de uma Torá, mais de um Pentateuco. Aqui diz, foi de todo excluída. Por que lei? Isso. A que diz respeito à observância legalista das regras, ou à observância legalista da lei. Aqui diz, das obras? Das obras. Também. Não, ao contrário. Na Torá que diz respeito à fé, ou à confiança, né, o que é o pisteus, é o nomou pisteus, o equivalente à Torá. Portanto, afirmamos o conceito de que pessoas devem ser consideradas justas por Deus com base na fé, que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Versículo 28. Né? Isso. Essa minha interpretação aqui com os mandamentos da Torá não está escrita em Torá em grego. Então é só Torá que está lá. Não está escrito em Torá, está escrito nomos. Então, para o apóstolo Paulo aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Que existem duas Torás. Uma Torá verdadeira, que é a intencionalidade divina no que ela escreveu. Uma interpretação da lei. Isso, que é aquilo que realmente Deus quis dizer com a Torá. E uma Torá equivocada, que é a Torá interpretada pelos judeus da época. Então ele está opondo aqui o Pentateuco às tradições rabínicas. Isso. Ele está dizendo que na Torá você não encontra justificação pelas obras. Que a Torá, que a interpretação da Torá tradição, né? Não é uma interpretação que leve a noção de que Deus justifica pessoas por obras. E a gente volta à questão do judaizante, né? E se a gente continuar aqui no 29, ou é Deus, o Deus apenas dos judeus, veja bem, o Deus apenas dos judeus, veja bem a noção que ele está falando assim, os judeus têm uma Torá que na verdade não é uma Torá verdadeira, é uma Torá que prega a justificação pelas obras, porque a Torá de verdade prega a justificação pela fé. Por isso na pergunta, ou Deus é apenas o Deus dos judeus, porque a Torá é a palavra de Deus. Ele não é também Deus dos gentios? Sim, ele é de fato Deus dos gentios, porque como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso consideramos justos os circuncisos com base na fé e os incircuncisos com base na mesma fé. Segue-se então que abolimos a Torá por meio da confiança, ou seja, a Torá verdadeira, a interpretação da Torá que fala em justificação pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá. Mas qual Torá? A Torá que prega a justificação pela fé. E aí a gente chega no estudo bíblico, e no estudo bíblico diz lá assim, aqui está confirmando a validade dos 10 mandamentos, né? Porque no estudo bíblico tem lá aquele sistema de questionário, e aí vai ter o questionário lá, anulamos, pois, a lei pela fé, e se entende lei como 10 mandamentos. Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Quando não é isso. Não é o texto não está falando do decálogo, o texto está falando da Torá. Se fosse decálogo, ele utilizava entole, como João usa em Apocalipse. Apocalipse 22, por exemplo. E outros textos, né? Inclusive, né, vamos citar aqui, né? Primeiro, o autor da lição traz essa visão. Os autores, né? Os autores, melhor dizendo. Lembrando que é autoria coletiva. Isso, como nós somos os réis mortais aqui, né, vamos citar um teólogo que está fazendo muito sucesso, né? Wilson Paroski. Vamos, inclusive, sugerir, assistam. É muito bom. Não parem de assistir o Entre Linhas, mas assistam o Paroski também. Ele é muito bom, Eu conheci o pai dele, Loi Cordeiro, ele é daqui de Campo Mourão. O Paroski nunca apareceu aqui. O Paroski era de Cianorte, né? Aqui do lado. O pai dele é daqui, Loi Cordeiro. Ele era daqui de Campo Mourão.
E agora, né, já que nós estamos falando de lei, de Torá, e aí fica a questão seguinte: qual a importância, então, agora, né, adentramos agora no último assunto aqui, a última entrelinha, quinta-feira, que diz, independentemente das obras da lei. Mas qual que é a importância, então, agora, da lei, da Torá, do testemunho dos profetas, para aquele que está salvo, então, Alexandre? A gente precisa agora fazer esse fechamento para que a gente não anule completamente a lei. Com tudo isso que eu aprendi, o que eu vou fazer disso tudo, né? Eu gostaria de começar esse fechamento pelo versículo 31, né? E entendendo lei aqui enquanto Torá. Anulamos, pois, a lei pela fé? A Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Cristo enquanto confirmação de uma fé dos patriarcas. Cristo enquanto confirmação de uma fé abraâmica, mas adâmica também. Toda a Bíblia no seu Antigo Testamento ela aponta para um Messias que viria. Quando a gente olha para o Decálogo, se a gente for pensar em termos de uma lei restrita, a gente tem ali o caráter do Messias que viria. E quando a gente olha para aquilo que Cristo diz depois, se me amais, guardareis os meus mandamentos, Cristo está falando também, se você me ama, se você aceita a salvação, você vai ter um caráter semelhante ao meu. A gente não está aqui de modo nenhum dizendo que nós não devemos guardar a lei enquanto decálogo. Nós todos aqui guardamos a lei, guardamos o quarto mandamento que diz respeito ao sábado. Tentamos. Mas fala, lembra do dia do sábado? Nós lembramos. Lembramos. Agora, o que nós não tentamos fazer mais, eu já tentei no passado, hoje, graças a Deus e a Jesus Cristo, estou livre. Graças a Deus. Graças a Cristo, estou livre da escravidão da lei. O que nós dizemos aqui é que a lei não nos salva. E quem está falando não somos nós três. Quem está falando não é Martim Lutero. Quem está falando é Paulo no livro de Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos de 19 a 31. Mas fica algo de tudo isso que passou, porque a gente não anula a Torá. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, a gente chega lá no finalzinho e escuta Salomão falando: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. A gente entende que a guarda do decálogo e a obediência às normas contidas no Antigo Testamento, elas não são algo que nós fazemos para a nossa salvação, mas são algo que nós fazemos porque é isso a nova natureza implantada em nós por Cristo. Porque isso é ter um caráter mais próximo do caráter de Jesus. Porque isso é o dever de todo homem. Porque isso é caminhar segundo o caminho. E não era essa forma como se dizia os cristãos, os seguidores do caminho? Então, ao invés da gente olhar agora para essa liberdade que nós temos em Cristo e falar: vou voltar a viver no meu antigo caminho de pecado, vou edificar o velho homem, vou viver em pecado, o que seria contraditório à vontade de Cristo, eu olho para Cristo e eu vejo agora, eu estou liberto da condenação para conseguir viver uma vida em harmonia com o caráter de Deus. Isso não significa que eu sou perfeito em termos de minhas obras, mas isso significa que eu sou julgado perfeito nas obras de Cristo. E agora o caráter de Cristo é edificado em mim a cada dia. Bom, pessoal, espero que essas reflexões tenham sido bastante úteis para você, nosso inscrito do canal, e que você compartilhe, né, essas reflexões para que outras pessoas possam vir a refletir num assunto tão delicado no meio cristão hoje, porque nós vemos que o meio evangélico, né, como eles se denominam, eles estão caminhando para uma questão da libertinagem, ou seja, não há lei. Não há lei, só a graça, a graça, a graça. E eles leem a Bíblia, leem, e talvez por falta de estudo, talvez por N questões que não cabe nós julgarmos, mas não entendem isso que nós estamos tentando aqui passar para vocês. É um problema, né, Lúcio? Porque ao mesmo tempo que não há lei, na verdade vamos reformular isso. Não há sábado. Não há sábado. Não há o descanso sabático. Porque lei há até de sobra, né? A gente, como viu no vídeo anterior, a gente tem o movimento evangélico enfiando a lei goela abaixo de toda a sociedade, enquanto a vivência de um amor cristão genuíno, enquanto a vivência do caráter de Cristo, que é algo que opera em nós, primeiramente em nós, né? Isso a gente são as interpretações da Torá, né? As interpretações da Torá. Tem quem olha a Torá e vê a justificação pelas obras. Tem quem olha para a Torá e vê a justificação pela fé. Tem quem olhe para a Bíblia e veja amor.
tem quem olhe para a Bíblia e veja ódio. Ódio, guerra, morte. Então, pessoal, fica aí as entrelinhas que nós trouxemos para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e está assistindo esse vídeo. Se gostou aí, dê um joinha para ajudar a promover o vídeo e divulgue nas suas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode comentar aí que, na medida do possível, estaremos lendo a todos e respondendo também a vocês. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, a quinta lição desse último trimestre de 2017. Tchau, tchau.